Family, como vocês estão? Tá tudo bem aí? Muito bem, a tia, ó, beijo no coração, continua ainda com muita saudade de vocês. E aí, conta pra mim, estão perdoando bastante? Perdoaram algum amiguinho? Reataram alguma amizade essa semana? Sim? Muito bem, vocês estão ficando craques no perdão, não estão? Ó, tô muito orgulhosa. Só lembra que junto com a tia, quer perdão mesmo? Decidir que quando alguém lhe fez mal, ele não precisa pagar por isso. É isso aí, ninguém precisa pagar. Não é fácil perdoar, não é mesmo? Mas quem nos ajuda? Deus sempre está aqui para nos ajudar a perdoar. E só você pode tomar essa decisão, não é? O nosso projeto nos chama Faça Você Mesmo, porque só você pode tomar decisão. Ninguém precisa ficar mandando, lembra disso. Você decide e perdoa, tá? Deus ajuda, mas é uma decisão sua. E agora vamos numa brincadeira bem divertida, tá? Bem diferente aqui para nós, a gente nunca fez. Vamos levantar do sofá, da cama aí e pular um pouquinho. Vai ser brincadeira do verdadeiro e falso. Então o lado de cá vai ser o lado verdadeiro. E do lado de cá vai ser o lado falso. Eu vou falar algumas palavras e vocês vão pensar se vocês realmente precisam daquilo que eu falar, dessa coisa aí que eu falar, tá? Se você realmente precisar verdadeiro, a gente vai pular pro verdadeiro. Precisa? Se não precisa daquilo, você vai pro falso. Vamos juntos aí aquecer? A gente faz isso na aula. Na aula a gente sempre dá uma alongadinha, então vamos fazer isso no vídeo hoje, tá? Vamos lá então. Pode ficar de pé, vamos começar. Vou falar a primeira palavra. Chocolate. Precisa? Sim ou não? Falso, isso mesmo, pode pular. É claro, né, crianças, que a gente gosta muito. Tem dia que eu falo, eu preciso, mas não vai morrer se não tiver um chocolate, né? Não vai fazer mal. Então não é tão essencial assim. Vamos lá? O próximo. Blusa de frio, um abrigo. Verdadeiro ou falso? Vamos lá, verdadeiro. Pulou junto aí comigo? Abrigo a gente precisa, né? No frio, tá ótimo, a gente precisa muito de abrigo. Vamos continuar. Mais um bem legal. Comida. Falso ou verdadeiro? Oh, verdadeiro ou falso? 1, 2, 3 e... Verdadeiro. Ó, estamos aquecendo. Mais um. Videogame. Aí, falso. Não precisamos de videogame para viver, viu, meninos? Vocês acham que vai morrer e ficar um dia sem jogar? Não vai morrer, tá? Todo mundo sobrevive sem videogame. Vamos lá, mais um aqui, deixa eu ver. Dormir. Vamos? Verdadeiro. Precisamos dormir, crianças. Eu sei que tem umas crianças aí que lutam pra ficar assistindo TV, jogar videogame até altas horas aí. Mas precisamos dormir cedo pra acordar bem no outro dia pra estudar, viu? Mais um. Deixa eu ver. Esse é legal. Wi-Fi. A gente precisa de Wi-Fi. Ó, 1, 2, 3 e... Falso. Eu sei que todo mundo aqui vai falar, não tia, agora se a gente não sobrevive sem Wi-Fi, tá tendo aula online. Se não for Wi-Fi, eu não vou estar te assistindo. Hoje é muito essencial, mas não é algo que a gente vai morrer, né? Então, ainda o Wi-Fi não é algo de sobrevivência, combinado? E o último aqui, educação. Precisamos de educação? Vamos lá? Verdadeiro, isso aí, galerinha. Ó, vocês estão de parabéns. Aquecemos. Então agora nós vamos para nossa história. E hoje vai ser uma história que Jesus contou, tá? Como nós podemos demonstrar o amor de Deus, mostrar que Deus é real? Tratando as pessoas bem, não é? Tratando as pessoas como Jesus trataria, não é? A gente fala imitando a Jesus, é dessa forma que a gente demonstra. Então vamos lá, vamos ver o que essa história de hoje conta, o que Jesus contou, isso é muito legal, viu? Vai lá e não vai embora, até daqui a pouco. A Bíblia
São 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Oi, crianças! Nossa, que legal! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. E olha só, na história de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre perdão. Mas antes da gente começar a nossa história, vamos ler o versículo juntos? Abra sua Bíblia aí comigo. Leia comigo, tá bom? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. Que legal, gente. A gente deve perdoar as pessoas assim como o Senhor nos perdoou. E na nossa história de hoje, nós vamos ouvir sobre uma história que Jesus contou pra gente e contou lá para os discípulos na época, e foi muito importante. Essa história está em Lucas 15, de 11 a 24. Acompanhe essa história aqui comigo, que eu vou contar, e vai ter um ajudante aqui fazendo umas coisas bem legais para a gente imaginar como foi essa história. Jesus andava pelos bairros, pelas vizinhanças, pelos vilarejos, falando do amor de Deus, fazendo milagres, curando as pessoas. E muita gente seguia Jesus, muita gente mesmo. Mas tinha algumas pessoas que não gostavam muito disso. Os fariseus, eles olhavam assim e ficavam, Eles ficavam loucos com Jesus, porque os fariseus tinham no coração deles um sentimento muito orgulhoso. Eles queriam receber a glória e a atenção das pessoas. E Jesus, nesse dia, contou uma história. Essa história começa assim. Havia um pai que tinha 2 filhos. Esse pai já era um senhor, provavelmente, né? E ele trabalhava no campo, ele ensinava os filhos a fazerem as coisas lá na fazenda, né? E aí, um belo dia, esse pai recebeu um pedido do seu filho mais novo. Ele teve 2 filhos. A gente vai falar na semana que vem sobre o filho mais velho, mas hoje a gente vai falar do filho mais novo. O filho mais novo chegou no pai um belo dia e falou assim: papai, eu cansei dessa vida, eu não quero mais ficar aqui na fazenda. Olha, sinceramente, eu acho que o senhor tem que me dar tudo que é meu, a minha parte da herança, porque não sei se você sabe, mas a herança é aquilo que a gente recebe quando os nossos pais já morreram. Então, quando o filho pediu aquilo para o pai, é como se ele tivesse dito assim: eu quero que você morra. Nossa, gente, isso foi muito pesado. E aí o filho chegou e falou: eu quero o meu dinheiro. Isso mesmo. Assim, na cara dura, o filho chegou e falou isso para o pai. Vocês acreditam nisso? O pai, né? Poxa, meu filho querido. Mas tá bom. O pai bondosamente pegou todo o dinheiro que era a parte do filho, colocou numa sacola e entregou para ele. Sabe o que esse filho fez? Pegou a mochila dele, arrumou as suas coisas, pegou o dinheiro, colocou lá sua roupa, seus itens, seu óculos escuro e foi, para um país distante. Lá foi ele embora. Gente, o filho foi embora. Tchau. Nem olhou para trás direito. E aí o pai ficou com o coração na mão, né? Poxa, como assim o filho vai embora, pega tudo e vai embora? E sabe o que esse filho fez lá? Foi para a festa, gastou dinheiro, comeu comida nos restaurantes mais chiques, e gastou dinheiro com os amigos, e não estava nem aí. Viveu na maior gandaia. Só que aquele país distante começou a passar por uma fase de fome. As pessoas não estavam tendo mais dinheiro. E aí esse filho começou a ficar sem dinheiro. Lá nesse país, o dinheiro dele acabou. E aí ele não conseguia trabalho, começou a ficar pobre, começou a ir dificuldade. Chegou o momento que ele se viu numa situação muito carente. E o único trabalho que ele conseguiu
foi num lugar onde haviam porcos, num lugar para cuidar de porcos, como esse aqui, mais ou menos. Só que nessa hora, o filho já estava numa situação assim humilhante já. Ele já estava todo descabelado, já estava todo sujo, ele já não tinha mais aquelas roupas novas que ele tinha lá quando ele saiu da casa do pai. E ele cuidava dos porcos, e ele via os porcos comendo a comida, aquela comida velha, a lavagem dos porquinhos. E sabe o que aconteceu com ele? Ele tinha tanta fome que ele ficava com vontade de comer a comida dos porcos. Nossa, que situação, gente, que humilhante, né? Aí, num determinado momento, ele pensou: acho que eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá, pelo menos, eu vou poder ser um trabalhador do meu pai. E lá na casa do meu pai, pelo menos, os trabalhadores têm comida. Eu acho que eu vou voltar para o meu pai e vou pedir para ele me dar um emprego, porque acho que nem filho eu sou digno mais de ser chamado. E aí, o filho se arrumou lá do jeito que ele conseguiu e foi embora para a casa do pai. O pai, que já estava ansioso, já de saudade do filho, quando ele olhou assim na colina, quando ele avistou aquela pessoa andando, chegando lá, era o seu filho que estava voltando para casa. O pai foi correndo para abraçar o seu filho, para receber ele, porque ele estava com muita saudade. Ele correu na direção do seu filho, abraçou ele, recebeu o seu filho com muito carinho, pegou a sua roupa, a sua capa e colocou em cima do seu filho e falou: meu filho, que bom que você voltou, eu estava com muita saudade, meu filho. E aí ele correu, chamou os empregados e falou: gente, vamos fazer uma festa para o meu filho, porque ele voltou, tragam sandálias para os seus pés, põe um anel no dedo dele, porque esse meu filho voltou. Gente, uau, que legal! Você já parou para pensar que Deus é conosco como esse pai que recebeu seu filho de braços abertos, mesmo o filho tendo feito tudo o que ele fez? O filho mais novo fez tudo errado, mas o pai perdoou o seu filho. E na nossa lição, no nosso ensino principal de hoje, nós aprendemos que todos precisam ser perdoados. Todos, inclusive a gente. Os fariseus precisavam ser perdoados porque tinham orgulho e inveja, né? O filho mais velho, a gente vai aprender que ele também precisava ser perdoado. Eu preciso ser perdoada, você precisa ser perdoado. O filho mais novo precisava ser perdoado pelo pai. Todos nós precisamos ser perdoados. E olha só, o que eu vou falar para você agora é uma coisa que vai valer para a sua vida eterna. Presta atenção. Deus sabia que todos nós precisamos ser perdoados. Ele sabia disso. E ele mandou Jesus, o seu único filho, para morrer numa cruz, pagando lá na cruz todos os nossos pecados. Tudo aquilo que a gente fez de errado, Jesus levou lá na cruz para nos perdoar, porque Deus escolhe nos perdoar. Deus escolheu amar você. E Ele quer te dar o perdão verdadeiro que você precisa. Você e eu precisamos. Vamos orar agora e agradecer a Deus pelo amor dEle, que é tão grande como esse pai da história, que abraçou e beijou o seu filho, independente do que ele tinha feito. Vamos orar? Vamos agradecer? Senhor, muito obrigada, Pai, porque nós podemos te chamar de Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor mandou Jesus para morrer por nós lá na cruz. Obrigada porque Jesus pagou toda a nossa culpa. Não tem um pecado que ficou, Deus, para trás, porque Jesus sangrou lá na cruz todos os nossos pecados. Obrigada, Deus, porque em Ti nós temos perdão. Obrigada porque o Senhor nos ensina que todos nós precisamos ser perdoados e que nós podemos ser perdoados lá na cruz, em Jesus. Nos dá fé, nos dá, Senhor, a capacidade de poder entregar nossa vida para o Senhor. Nós oramos, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Eu fico muito feliz de saber que a gente pode hoje falar do amor de Deus, não é verdade? Deus mandou Jesus para morrer por mim e por você.
Creia que Ele te perdoa, porque todos nós precisamos de perdão. Então, quando alguém fizer alguma coisa ruim com você, quando alguém falar com maldade, ou quando alguém te destratar, ou quando o seu irmão fizer alguma coisa que você não gosta, lembre-se que você foi perdoado e que todos nós precisamos de perdão. Não existe ninguém que pode bater no peito e dizer assim, eu sou muito bom, eu não preciso de perdão. Não tem. Todos nós pecamos e todos nós precisamos do perdão de Deus. E Deus já mandou o perdão dele em Jesus. Olha que legal. Deus nos perdoa, tá bom? Então, grave isso na sua mente. Lembre-se que todos precisam de perdão e que nós agora podemos perdoar também as pessoas assim como Deus nos perdoou. Tá bom? Eu vejo vocês semana que vem. Tchau! Crianças, gostaram da história que Jesus contou do filho pródigo? A gente chama essa história sempre assim, né? Jesus contava muito esse tipo de história pra gente se colocar no lugar daquelas pessoas, para facilitar para a gente entender alguns mandamentos, alguns ensinamentos que Jesus queria nos deixar enquanto ele estava aqui na Terra. E nessa história é importante a gente aprender o que vocês viram? Que Deus é como se fosse aquele pai, né? E a gente, muitas das vezes, é como aquele filho, que pecou, né? Pegou o dinheiro, fez tantos pecados e voltou, só que o que o pai fez? Perdoou, não é? Então, todos nós, às vezes, podemos ser, às vezes, como esse filho pródigo, pecar e nós precisamos de perdão. Por isso que nossa ideia principal de hoje é assim, todos precisam ser perdoados. Vamos falar junto? Todos precisam ser perdoados, tá? Sempre lembra, Jesus veio na Terra por isso, tá? Por que Jesus veio mesmo? Sofreu, morreu na cruz, ele era o único que nunca pecou, santo, para morrer pelos nossos pecados e sem ser perdoado. Então Jesus veio para nos perdoar, combinado? Então quando a gente erra, comete algum erro aí, algum pecado, Deus nos perdoa. E a gente tem que lembrar que não só nós, mas todos os nossos amigos, nossos familiares merecem o perdão. Aquele filho lá errou muito, né? Muito mesmo, a gente viu, só que ele merecia perdão da mesma forma, de às vezes um errinho menor. Perdão é assim, tá, crianças? E aí não vai embora agora, que a gente vai conversar mais um pouco da história, vai ter convidado especial no próximo vídeo, tá? Até o próximo. Beijo!